Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre o Reiki. Em virtude de excessos físicos, emocionais e mentais, liberamos energia e essas liberações geram nós, ou bloqueios energéticos que interrompem ou impedem o fluxo normal da energia vital, gerando uma disfunção nos órgãos e tecidos do corpo, causando a disfunção em razão do deficiente ou mau funcionamento dos órgãos ou das glândulas. A energia Reiki faz efeito ao passar pela parte afetada do nosso campo energético, elevando nosso alto nível vibratório dentro e fora do corpo físico, onde pensamentos e emoções estão alojados na forma de nódulos energéticos que funcionam como barreiras do nosso fluxo normal de energia vital. Aqui, ó, a Juliana já entrou, minha gatinha tá querendo participar da live, falando um pouquinho aqui do Reiki na apostila, então, do Johnny. Bem-vindos a todos. Oi, Ju Lotúmulo, oi, Ju, minha prima, oi, Dida. Sejam todos bem-vindos, um bom dia. Obrigada aqui pela presença de todos. Então, pedindo desde já para a gente ir aumentando aí essa turma, compartilhando a nossa live, onde a gente vai mais um dia aqui falando sobre experiências transpessoais na vida cotidiana. Já passaram várias pessoas por aqui contando as suas histórias, uma história mais linda do que a outra, maravilhosa. Eu estou muito, muito grata a Lubrati por fazer parte, por abrir esse espaço, por a gente estar aqui podendo compartilhar e falar mais e mais da transpessoal, né? Então essa live foi aí inspirada no Caminhos da Realização do Lilupe, Bárbara, onde o Lilupe fala que a nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. E existe o perigo de não conseguirmos mais fazer um elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada, o que acontece em certos casos de esquizofrenia. As pessoas que viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. Então, nesse caso, é o terapeuta que aprende a integrar esse estado de consciência ao estado normal. Como diz aqui minha plaquinha, minha mandala da maravilhosa Merri, né? Caberá ao terapeuta desatar os nós da alma. Vim toda aqui, ó, com chocurei, que foi presente da minha prima Ju, para combinar com a outra Ju, que costuma usar um chocurei aqui no pescoço. Eu tô chamando, então, a Juliana Lotúmulo aqui. Tem um papo. Vamos ver aqui, aguardar ela entrar, então, na live. Obrigada a todos que estão aí. Olha ela Bom aí. dia! Gratidão, bem-vinda. Que delícia estar aqui. Bom dia, amada. Me ouve bem aí? Ouço super bem. Aí todo o povo chegando. Que prazer estar aqui. Ainda mais nessa casa que eu tanto amo, a Nessa Lubrate. Tantas transformações. tantas transformações, né, Ju? Pois é. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, passar por aquele portal. Como você disse, a partir dali acontece um olhar que nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. E aí a gente precisa integrar tudo isso. Graças a Deus tem sido uma integração maravilhosa, né? Cada dia mais integrado, mais integrado. E a integração é diária mesmo, né, Sam? Não tem como você não Não, colocar isso para o dia a dia. É o que eu sempre falo, principalmente depois da pandemia, veio um convite muito maior a gente ir para esse transpessoal, né? Ir além dessa persona que está ali ancorado nesse ego. Mas se eu não trouxer para o dia a dia, de nada adianta. nada adianta. É isso aí.
Quanta gente maravilhosa chegando aqui, Ju, Que na delícia, Lubrate. não Que é? delícia. Sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece, a Lubrate, referência em pós-graduação na de transpessoal no Brasil, em Portugal. Meu nome é Sandra Ti, sou terapeuta, criadora do Te Cuida. Estou aqui conversando bom dia com a Ju, que generosamente aceitou esse convite para vir aqui, para a gente compartilhar, né, e poder falar, então, sobre justamente o que é esse transpessoal, né? Como que sou terapeuta transpessoal, você também terapeuta transpessoal, e o que é esse transpessoal? Aí eu convidei várias pessoas contando as suas histórias, né, de experiências transpessoais para a gente exemplificar, mostrar, né, deixar de uma forma prática, clara, né, para todo mundo. O que você achou dessa minha proposta, Ju? Conta Achei aí. linda, linda porque é exatamente, eu falo, o grande questionamento, né? Quando a gente fala, quando eu me apresento como terapeuta transpessoal, a primeira pergunta é: o que é esse transpessoal, Ju, né? E Uhum, aí, quando eu falo que eu vou olhar, direcionar o olhar da pessoa, porque o transpessoal, ele é esse caminhar em relação ao todo. Hoje mesmo, agora de manhã, eu fiz uma live e saiu a pedra ágata. E a ágata do hum, segundo chakra, e eu falo que nada é por acaso, eu tinha trazido uma proposta para a meditação da tarde, fazer uma integração das forças masculina e feminina dentro de nós, para o poder de gerar filhos, o poder de gerar projetos. Então, hum, veio esse insight, eu vou chamar assim, na minha meditação da manhã, sozinha. A hora que eu hum. abri a live, saiu a pedra ágata nessa integração, nessa síntese do masculino, do feminino dentro de nós. Eu falei, opa, isso é transpessoal. Isso. É a conexão além do eu. Não que a gente tenha que descartar o eu, pois se eu não tiver o eu, se eu não tiver o ego para caminhar aqui na dimensão terrena, nessa minha jornada terrena, eu não consigo ir ao todo, ir eu falo, ao além. E esse Sim. além, ele é aquilo que me conduz no dia a dia e que me conduz a transcender a consciência que eu tenho hoje, a transcender aquilo que eu chamo de dimensão que eu trago como finita para o dia de hoje. Eu vou dar um exemplo porque eu acho que é o melhor para a gente. Eu falo que eu Né? vivenciei vários episódios transpessoais e muitas pessoas já vivenciaram e não sabem que vivenciaram E esse episódio transpessoal. Eu estava num momento depressivo da minha vida, aonde eu tinha a minha casa, eu tive a minha casa inundada. Neste momento, eu estava trabalhando muito intensamente sem dormir, porque eu trabalhava no hospital, então eu fazia 12 por 36 e ainda a doida, né? Ainda queria trabalhar durante o dia, e eu entrei em um processo depressivo. Eu procurei a medicina convencional na época e eu já estava medicada. Eu entrei num limiar de consciência de que eu estacionei ali, aceitando a visão da onde eu trabalhava, que era um trabalho que eu amava, naquele momento, amava. E eu costumava dizer ainda que se eu ganhasse na loteria, eu continuaria fazendo os plantões. E é muito doido isso, porque aquilo me cabia imensamente. Só que depois do processo depressivo, aquilo eu não conseguia mais fazer conexão. hum, E foi em uma sessão de acupuntura aonde eu fui, porque aí o meu pai é um médico ocidental, mas ele tem um olhar oriental. Ele é acupunturista. E ele falou assim, Ju, vai fazer acupuntura? Quem sabe, né? Você não. E aí eu fui. E nessa sessão de acupuntura, a acupunturista cutucou e falou assim para mim: fecha os olhos, se entrega, respira. hum. Sam, aquilo fez a diferença, né? A hora que eu comecei a respirar, foi como se eu
conseguisse ter uma noção de que além do meu corpo físico, além da minha casa inundada, além do meu trabalho corriqueiro, que eu sempre gostava, eu podia olhar mais. Eu podia buscar um algo mais. E que era possível eu ser feliz com um novo. Pois aquilo que eu estava vivenciando já não me cabia mais. A partir dali, foi como se abrisse umas cortinas assim, que eu falei, eu preciso procurar. E aí, a hora que eu abri os olhos, eu falei assim para a acupunturista, onde você estudou? E aí ela falou assim, estudei no CTN. E me indicou uma escola de formação. Foi ali que eu conheci o CTN. Hoje, eu sou docente dentro do CTN. Uau. E aí, quando eu falo que a transpessoal, ela abre, ela expande a consciência, e aí muitas pessoas falam assim, mas o que é consciência? O que é expandir a consciência? Eu falo, é te dar um novo olhar. Isso. Principalmente para aquilo que você está vivenciando. Claro que para isso, quando você tem, né, o seu ego estruturado, quando você tem, né, o seu corpo alimentado, nutrido, cuidado, isso vai integrando esse despertar, esse insight, essa luz, para que você possa trazer para o dia a dia. E aí muitas pessoas vivenciam esse estado transpessoal, essa vivência transpessoal, só que elas não conseguem trazer para o dia a dia. Eu falo que ali eu tive uma guiança terapêutica do papai. E o papai falou, tenta isso. Aí, ainda a hora que eu liguei, eu falei, pai, tem uma pós-graduação, o que você acha? Ele falou, por que não? Vá fazer. Né? Então, quando a gente eu falo, guiado pelo terapeuta, e aí você abriu a sua live falando isso, né? Que às vezes fica o insight e você fala, o que eu faço com isso? Isso. Então, o que é a transpessoal? A transpessoal é a possibilidade de você ir em direção a uma força maior que existe dentro de todos nós. Isso. Cientificamente, hoje, a transpessoal traz uma bagagem, uma estrutura, graças à nossa mestre Vera Saldanha. Gratidão, Vera. Que fez com que todo esse caminhar transpessoal possa ser colocado em passos, em direcionamentos, em estruturas, para que não só, né, o terapeuta possa guiar, mas o próprio cliente ali, o próprio que vivenciou essa despertar da transpessoal, possa entender, falar, olha que legal, eu sou a Juliana Lotúmulo, e na época eu lembro que eu falava muito isso, né? Eu sou a Juliana Lotúmulo, patologista clínica, mas parece que não me cabe mais. A patologia. Que maravilhoso. E aí foi esse meu despertar. Então eu falo que eu tive vários despertares, né, que me levou ao reiki de novo. Mas quando alguém me pergunta, Ju, o que é a transpessoal? É a capacidade da gente acessar uma força maior que existe dentro de todos nós, com guiança, a uma síntese do ego, daquilo que você traz da vida, do masculino, do feminino dentro de você, para que você possa estruturar. E claro, tomando a dimensão do que é o seu corpo físico, do que é a sua emoção, do que é a sua mente, o seu pensar e do que é a sua intuição. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei ainda mais. Não, é isso. Você estava num estado de consciência caótico, certo? Você estava vivendo ali vários desafios do seu trabalho, você estava vivendo os desafios lá da sua casa, sem dormir, corpo físico pedindo ajuda,
E aí você foi numa sessão de acupuntura e conseguiu voltar para o centro, né? Voltar para o centro e falar, peraí, né? A vida não é só isso, deve ter alguma coisa a mais e eu posso até me disponibilizar mais de uma outra forma, né? Eu conto que hoje tem muita gente aqui que provavelmente não conhece a Lubrate e tal, e não pode ser que não acompanhou as outras lives. Eu coloco que uma experiência que eu gosto muito de contar é minha filha com 3 anos. Ela, um dia, a gente numa chácara de uma amiga, da madrinha dela, e aí eu decidi apresentar para ela o pôr do sol. Sentei ela numa muretinha, pequenininha ela era, e falei: Olha, Jade, vamos assistir o pôr do sol. E aí, faltava tipo 15 minutos para o sol se pôr, a gente ficou ali contemplando o sol descendo devagarinho e eu contando para ela que a terra gira e assim assado, por isso que fica de noite, para uma criança, né? De 3 anos de idade. Então, o sol se põe todos os dias, certo? Ela nunca tinha parado para prestar atenção nisso. E aí, depois disso, a gente foi passear, então, ali outro dia com o priminho dela, da mesma idade. E aí, os dois, ele chegou, entrou no carro, sentou lá no banco de trás, coloquei o cinto e tal. Fui sentar para dirigir, aí ela falou assim: Henrique, você já viu um pôr do sol? Aí, porque você devia ver. Entende? E aí, então, ela tinha uma antes sem consciência do pôr do sol, depois consciência do pôr do sol, ela mudou o estado de consciência. De uma forma bem simplista, é isso, né? Então, às vezes a gente está num estado que a gente se percebe sem recurso, e aí a gente passa a perceber, olha, eu sou um ser de infinitas possibilidades, né? Teve aqui depoimento, alguém que fez o teu curso se transformou, depois de 20 anos parou de fumar maconha. Provavelmente no teu curso ele vinha de uma consciência e passou para uma outra consciência, né? E aí, por conta dessa nova consciência, ele encontrou recursos nele mesmo para não precisar usar de alguma coisa de fora, nada contra aí o uso, mas enfim, a pessoa precisando, ela às vezes tem pessoas que precisam de remédios para dormir, remédios para acordar, são recursos externos. Tem outros que vão para droga, mas tem bebida, tem, enfim, ou pessoas, né, relacionamentos, viciados em um relacionamento, dependendo do outro, sendo que a gente, todos nós temos a nossa luz interna, mas precisa que alguém, às vezes, nos guie, né? Um terapeuta, um livro, um curso, uma formação, né? Exato. Várias possibilidades. E aí a pessoa passa a ter uma consciência interna e aí ela muda. E você, naquela sessão de acupuntura, como às vezes a gente fala, que é uma expressão que os mais novos nem tiveram essa experiência, né? Que é cair a ficha. ela persiste. O que seria o cair a ficha em 2021, Juliana? Não faço ideia. Que lindo, né? Eu gosto muito do livro do Garriga. Eu acabei depois fazendo também a formação das constelações familiares e ele traz aquele livro, né? Aonde estão as moedas. E ele fala que cada moeda é uma força dentro de nós e que a gente não acha essas forças. E aí eu costumo falar que quando você tem um despertar, é como uma moeda que cai para dentro do seu cofre, para dentro do seu peito, dando essa força para você ir. Mas é óbvio, né, que as pessoas que não conheceram o orelhão não sabem o que é cair essa ficha. Realmente, o orelhão ele só fazia uma conexão com alguém, com algo, né? Só fazia a ligação a hora que a ficha telefônica, uma ficha mesmo física, que a gente colocava, e aí a hora que a ligação acontecia, né? Conectava, a ficha caía. E aí era possível você falar, você se conectar, né?
Não é Hoje em bem dia, talvez os dois tiquezinhos de azul do WhatsApp, mais ou menos isso. essa conexão. Fiz, né? Wi-Fi funcionou. Quando você está lá, Funcionou, talvez no meio. clicou, instalou, conectou. Estamos Exato. entregando nossa idade. Ah, mas eu assumo minha idade, sabe por quê? Quem falou aqui, ó, A Kátia? Kátia, ai, Kátia, Kátia, uma linda. mulher que assume a sua idade, meu bem, ninguém pode com ela. Ela Ninguém é pode capaz com de ela. qualquer coisa. Então é isso, é esse despertar, né, como fala, assim, mas é incrível como essas consciências, por exemplo, para você veio aí numa sessão de acupuntura. Eu também tive uma sessão de acupuntura uma vez muito doida, assim, eu paguei na sessão de acupuntura e apaguei e depois que eu acordei, meu pai já tinha ido me procurar, porque ele ligou para mim 8 vezes, né? Meu celular estava no mudo. E aí ele já estava me procurando para ver se eu não batia o carro pelo caminho, alguma coisa desse tipo, já desesperado do jeito que ele é. Mas é impressionante, então pode ser nisso, mas como algumas pessoas relataram, num sonho, às vezes a pessoa tem a consciência da meditação, por exemplo, esse trabalho lindo que você faz e que faz bem para tanta gente, né? São consciências que a gente vai adquirindo, né? E aí é um estalar de dedos. É como você ficar querendo montar um quebra-cabeça e não consegue, não consegue, nem consegue. Você fica olhando, olhando, de repente vem a resposta, né? Eu acho que essa é uma experiência transpessoal, né? E é lindo E você falar isso, né, de cair a ficha, porque a gente pode fazer uma conexão muito grande com a intuição, né, Sandati? e Porque essa intuição, ela vem com uma conexão com a espiritualidade, com essa consciência do que a gente é sutil. E isso me encantou muito na abordagem da transpessoal, porque ela traz essa consciência da sutileza que nós somos e da força da intuição, que todos nós temos, né? É essa luz, é isso. esse insight que bate ali de uma hora para outra e que você, por exemplo, não estava vendo essa peça do quebra-cabeça, bate um raio de luz direcionando ali no cantinho do seu quebra-cabeça e falando, mas não é que essa peça é aqui, né? E aí você fala, e eu não tinha visto, eu tinha olhado. Essa força da intuição, quando a gente não trabalha ela pode estar adormecida, mas ela também pode nos levar à loucura, né? Da Sim. mediunidade, dessa espiritualidade aguçada, dessa alta percepção. E aí, quando a gente se vê sem chão, vem a esquizofrenia, como você falou aí, né? Um Isso. potencial gigantesco dentro de cada um de nós dessa intuição, mas que ela não é ancorada no dia a dia, ela não é trabalhada no seu ser. E aí eu gostaria de fazer um adendo, porque com essa pandemia, o trabalho da meditação foi muito procurado, né? Para a gente acolher e algo que lá atrás não se conhecia, hoje está acessível, né? Eu falo, você abre uma live, você tem essa meditação ali disposta para você. Só que, por outro lado, as pessoas não estão ancorando, né? Então, assim, e aí entra de novo a sabedoria da nossa mestre Vera, que quando convida a acessar essas 4 forças, a razão, a emoção, a intuição e Sim. a sensação, né? O reis que a gente fala, é maravilhoso. Porque o que eu Mara- tenho visto de pessoas que escolhem meditar, mas não escolhem cuidar do corpo, ao invés Hum, de melhorar, entram em crises de ansiedade, entram em crises de pânico, né? Então, é muito importante essa intuição na vida de todos nós. Mas assim como é importante o corpo, o corpo, a mente, né? a Aí tem mente. uma pessoa, aí tem uma pessoa aqui falando, não sabia dessa informação de estar aterrado, esquizofrenia. Então, na transpessoal, teve outra pessoa que comentou que a irmã dela tá assim.
a gente chama de emergência espiritual, né, Ju? Uhum. Então, é bacana procurar um terapeuta transpessoal que vai saber abordar isso de uma forma, obviamente, se for necessário, né, vai ser encaminhado para o médico, psiquiatra, vai tomar remédio, se for o caso, mas importante é fazer as duas coisas, o tratamento, né, e para uma pessoa que entende, a pessoa fala, eu estou enxergando coisas, eu estou ouvindo vozes, pode ser aí uma mediunidade não tratada e que precisa ser ouvida por alguém que tem essa abertura, né? Então, o terapeuta vai saber direcionar, vai saber encaminhar, ajudar, vai saber aterrar, porque é isso. A maioria das pessoas, a gente vive num mundo muito racional. A maioria das pessoas tem a intuição adormecida, mas quem tem uma intuição muito forte pode estar com o racional adormecido, né? Não consegue planejar, não consegue aterrar, não consegue fazer um checklist, usar uma agenda, né? Cumprir um horário e usar a disciplina e tal. Então é maravilhoso assim a pessoa poder usar todas as forças dela. E Sandra Dia, é tão Síndrome. lindo, né? Porque, por exemplo, hoje a gente sabe que a Alobrate dá esse olhar da abordagem transpessoal a todas as categorias, eu vou falar assim, né? A todas as profissões. Então, hoje a gente tem grandes médicos psiquiatras Sim. formados pela Lubrate já com este olhar da transpessoal, acolhendo essa psique com a medicação necessária, mas também dando essa abertura a essa intuição, a essa espiritualidade com a integração do corpo, da mente, do coração, né, das emoções. É. Então é lindo A, isso. É lindo, olha, e já que esse assunto é que está aqui no campo, né? Vamos aproveitar. Tem um livro que se chama O Santo e a Louca, se eu não me engano, onde duas pessoas passando pelo mesmo processo, só que um era uma mulher na França e o outro era um homem na Índia. Uma foi internada e o outro virou santo, né? Por quê? Porque a abordagem lá na Índia é um país muito mais espiritualizado, que entende, aceita o mundo espiritual de uma forma tão maravilhosa, entende, fala, essa pessoa foi iluminada. E lá no outro mundo, no Ocidente, já, mas, enfim, diferente, tem que internar essa pessoa, prende ela porque ela está louca. Então, é uma questão de visão. Os dois precisam de uma atenção especial, tá, gente? Uhum. Todos os dois precisam de atenção, precisa de cuidado, precisa de guiança, né? Porque se você recebe uma iluminação de uma hora para outra, precisa de alguém para te guiar, né? Como te dá superpoderes, né? Vai lá, o Harry Potter, que eu adoro, para receber os poderes dele, precisou do Hagrid para passar no beco diagonal, comprar as coisinhas dele, a varinha, a coruja, né? Precisa de uma guiança. O nome do livro, se eu não me engano, é O Santo, a Louca e o Santo, mas eu vou pegar o livro direitinho e depois eu coloco no post para passar para quem tiver interesse. Então, é só para entender essa visão, né, de emergência espiritual, por que ocorre e tal. E eu gosto da E transpessoal porque ela também trabalha muito, e aí cabe bem nisso, o conceito do ego, né? Que a doutora Vera fala muito disso. Que lá atrás, né, para essa espiritualidade, para essa intuição, para esse campo energético, se condenava, massacrava o ego. E, na verdade, a gente precisa do ego. Né? O ego é essencial para a vida e para que você possa desenvolver o seu processo evolutivo. Porque sem você saber quem é, aonde você está e como é que você funciona, você não tem como dar um passo a mais. E é lindo porque, né, a transpessoal ela vem abargando aquilo tudo que a psicanálise trouxe, desse olhar para o ego, de trazer, aterrar a comportamental,
trouxe a humanoide. Então, quando algumas pessoas falam assim, tá, Ju, e dentro da psicologia, onde é que está a transpessoal? Eu falo, ela está a quarta força. É Quarta como se força. viesse alguém e abraçasse tudo o que já foi E pesquisado a respeito da transpessoal, tudo que já foi integra. estudado e traz para dentro, né? E dá um passo além, né? Eu gosto muito daquela imagem, né, do iceberg, né? Sendo a parte de cima lá o consciente, a parte de baixo o inconsciente, mas a transpessoal olha para a água, olha para o céu, olha para o universo inteiro, né? Que está incluído aquele iceberg. Então eu acho maravilhoso a transpessoal. E o ego, né? Aqui outra pessoa demorei para enxergar a importância do ego. O ego ele separa. E é bom ter cuidado com o egoísmo da gente se separar de uma forma sombria. Mas ele, ao mesmo tempo, ele protege a individualidade. E é isso que a gente está buscando, ser um ser individual ao mesmo tempo conectado, que aí vem um paradoxo, né? E o paradoxo é onde estão, a maioria das sabedorias estão aí nesse ponto de equilíbrio, né? Nessa coisa maravilhosa. Então, o ego é extremamente necessário, bem trabalhado, né? Mal trabalhado, ele é um dragão destreinado, ele vai pôr fogo aí em tudo que é. Vai dar trabalho, mas bem treinado, você põe o dragão ali do seu lado e ele vai andar bem comportadinho. Se preciso for, ele vai soltar uma faísca que vai te proteger. E Mas vai se também, não, inclusive, né, às vezes bater asa e permitir que você voe em cima desse dragão, né? sim, vai bater asas, voar, e aí, olha, ninguém te segura. Alguém aqui colocou que A já Josi, que tá Josi matriculada, Josi, linda! Ela vai vai para a próxima começar o turma. curso. Maravilhosa. É fantástico, gente. Quem sentiu o chamado, tanto de ser terapeuta, mas também como de se conhecer, aplicar na educação, aplicar no corporativo, a transpessoal, ela permite várias. Um especialista para quem está com o dragão. É um terapeuta, meu bem. Aí, estamos aí, eu e a Ju disponível, só entrar em contato lá no Te Cuida ou lá na Julotúmulo. Aqui na Lubrate tem diversos terapeutas. Sim. É bacana você trabalhar com alguém que tem uma boa formação, bom acompanhamento, né? E é isso, delícia. Eu Eu falo que precisava a gente ouvir. precisa acolher esse ego, né? E a meu Sim, ver, eu sou suspeita para falar, mas a meu ver, né? É, a transpessoal hoje é aquela que consegue acolher esse ego, trazer você para as vivências transpessoais e moldar este sim. ego a cada vivência, a cada passo, a cada processo que você vai ampliando a sua consciência. E é lindo, é lindo. A, 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 a própria formação, não é, Sandra? E aí ela pode falar também, porque a gente é filho da mesma casa. Ela vai Irmã. convidando você a acessar essas suas vivências transpessoais e a integrar ainda mais forte. Eu tive momentos, Thay, não sei se você também teve isso, eu acredito que sim, que no momento da formação da Alubrate, eu revivenciei algumas experiências transpessoais. Eu tinha até conseguido fazer uma certa integração dessa vivência, a despertar na minha vida um outro diferencial, mas depois da Lubrate eu revivenciei aquilo e eu consegui integrar ainda mais na meu. Direitinho, afinou. É, Maravilhoso, assim. Então, aqui estão perguntando se tem indicação para tem. Brasília. Tem a Lubrate em Brasília, Campinas e São Paulo. E tem online agora, gente. Ó, só manda direct lá e vai que vai. Esse caminho da transpessoal é logicamente que é um trabalho muito interno, né? Por quê? A gente vive experiências transpessoais inesperadas, como foi essa que você contou da tua experiência numa sessão de acupuntura, mas no setting terapêutico e na formação, a gente provoca uma experiência transpessoal. E aí é onde está o negócio. Você não precisa esperar um dia
essa iluminação chegar, você vai caçar essa experiência. Obviamente que aí vai depender do processo de cada um, do quanto cada um se abre, do quanto cada um se entrega, né? Como a moça bem te guiou, né? Se entrega, Ju. Que a gente fica muitas vezes com medo, né? Como você vai voar de asa delta, tem que pular, cara. Senão não voa. Dá medo. Não é isso? Que delícia, é isso mesmo. Ju, por mim, eu fico aqui conversando o tarde todo, mas eu Eu sei que também. provavelmente tem uma agenda aí bem recheada, graças a Deus, né? E aí a minha proposta é de fazer então essa live rapidinho, trazer esses assuntos para mais e mais pessoas, expandir consciência com vocabulário, né? Por exemplo, esse termo que a gente trouxe da emergência espiritual, do dragão, tudo isso ajuda. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui ao vivo, que passaram por esta live, que ainda vão passar na live que vai ficar gravada. Quem não pegou do começo pode assistir de novo. E te agradecer imensamente, Ju, imensamente. Muito, muito Vamos marcar obrigada de pela novo tua... mais para frente, assim que a minha agenda permitir. Vai me mandando mensagem. Sempre que você precisar, Vamos! pode me chamar. Que eu amo, Aham, amo a transpessoal, que me tocou tanto e me toca até hoje. com certeza. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão a E todos que estiveram aqui. isso. Sigam a Lubrate, sigam o Te Cuida, sigam a Ju. Vamos seguindo todo mundo aí. É só coisa boa que vem daí. É isso aí. Super beijo, Ju. Beijo, beijos. Tchau.